A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo dos Salmos, hoje no Salmo 29, essa série que Deus colocou no meu coração para estar aqui estudando as Escrituras com vocês nesse canal. Sejam bem-vindos, já pega aí sua Bíblia comigo no Salmo 29. Hoje vou ler na minha Bíblia de estudo, que é a versão Almeida Revista e Corrigida, uma versão mais antiga, mas eu gosto muito dela. Então, sem mais delongas, Salmo 29. Tem um título e está escrito assim: Davi exorta a louvar a majestade de Deus. Acompanhe comigo. Versículo 1. Dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas. O Senhor da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro, ao Líbano e Sirion, como novos unicórnios. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz parir as servas e desnuda as brenhas. E no seu templo cada um diz: Glória! O Senhor se assentou sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como rei perpetuamente. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. Meus irmãos, esse salmo é muito interessante e é um salmo assim que passa despercebido, porque a gente às vezes cai na rotina de se acostumar com o nosso Deus, se acostumar em ouvir sobre a redenção, sobre a cruz, sobre o nome de Jesus, sobre a história da Bíblia. A gente tende a se acostumar, o que é um negócio errado, porque quando nós nos acostumamos e caímos na rotina, nós não damos a devida importância. Esse salmo, Davi vai exortar o povo a louvar a majestade de Deus. Exortar, eu creio que no sentido de lembrar ao povo quem é o nosso Deus. Porque às vezes a gente pode se acostumar e não criar expectativas no nosso Deus. E fala sério, o nosso Deus é o único Deus vivo. Todas as outras religiões e todas as outras pessoas que seguem outras coisas, outras forças da natureza, religiões, deuses pagãos, eles estão presos em coisas dessa terra. Nós estamos louvando e adorando quem criou todas as coisas dessa terra, até a matéria-prima do pau, da madeira que faz o poste ídolo, até os anjos, os demônios, o mal, o bem, o ar, a matéria do nosso corpo. Sabe, o nosso Deus é grandiosíssimo demais e a bondade dele é muito grande, é infinita, a misericórdia é do nosso Deus, porque nós não merecemos nada, meus irmãos. Nós somos o barro da terra, nós somos a criatura que traiu o seu Criador. Nós não merecemos nada. Às vezes a gente pode se acostumar e achar que, não, eu sou filho de Deus, a gente merece alguma coisa. Não, a gente não merece nada. Quando a gente acha que a gente é bom, tá ruim, irmãos. Nós somos maus, nosso coração é mau. Nós precisamos da misericórdia de Deus cada momento, todos os dias da nossa vida, porque nós somos terríveis. Deus é fiel. Nós falhamos diariamente, nós pecamos diariamente contra o nosso Deus. Então esse salmo é muito interessante porque ele traz a nossa consciência de quem é o nosso Deus e quem somos nós. Nosso Deus, ele é santo, justo, perfeito, nele não há erro, nele não há mal, nele não há mancha. E aqui no versículo 3 eu me lembrei de uma coisa, está escrito: a voz do Senhor ouve-se sobre as águas, o Deus da glória troveja, o Senhor está sobre as muitas águas. Versículo 4,
A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. Eu lembro da criação nesse versículo 3 e 4, porque vai dizer no Gênesis que o Espírito Santo de Deus pairava sobre a face das águas. Algumas traduções vai dizer abismo, né? Que é a mesma coisa. E disse Deus, haja luz e houve luz. Então, no versículo 4 já diz, né? A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. Então, foi pela voz do Senhor, pela fala do Senhor, pela palavra que o Senhor liberou, que toda a criação foi feita nesse mundo. E o Senhor criou todas as coisas. Às vezes a gente diz umas coisas que parece que escandalizam a gente, que é estranho. No versículo 8 vai dizer, a voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. Versículo 9. A voz do Senhor faz parir as servas e desnuda as brenhas. E no seu templo, cada um diz, glória. É engraçado porque eu creio que isso é uma característica da nossa queda, da queda do homem. Porque a gente fala algumas coisas que parece que escandaliza. Dizer que o Senhor, ele faz parir as servas e desnuda as brenhas. Coisas como parir, uma serva parir, ou nós falarmos sobre sexo, porque o sexo foi Deus quem criou. E quando o sexo é santo, numa pessoa que casou em santidade, no leito que é santo, o Espírito Santo está pairando naquele relacionamento sexual. E às vezes é estranho a gente falar sobre isso, mas para Deus não existe essas limitações que há na nossa mente. Ele é tão majestoso que o Senhor não julga como nós julgamos as coisas. O Senhor não vê pela aparência. Deus é a essência de todo o universo, Ele é a própria vida. E longe dele só há morte e perdição e coisas do reino das trevas. Deus é a própria vida. E para Deus não há escândalos nas coisas dessa vida, como num parto. Às vezes a gente acha um negócio terrível, né? Um parto normal, Deus ajudou a criança a sair e falar essas coisas. Eu não sei, meus irmãos, mas vocês, eu acredito que me entendem. Deus não julga como nós julgamos. Deus está em todas as coisas, a todo tempo. A força do Senhor é que sustém esse universo. Então, esse salmo nada mais, nada menos é uma exortação, é um lembrete de nós lembrarmos quem é o nosso Deus, de nós lembrarmos do quão bom Ele é, quão misericordioso Ele foi conosco. Nós não merecemos nada e o amor dele salvou a gente. Ele salvou a sua criação por pura misericórdia, por puro amor. Não há nenhum amor humano que supere o amor do nosso Deus. Não há pai nem mãe que amem mais o seu filho. Por exemplo, nós, né? Não, meu pai e minha mãe são incapazes de amar a minha vida como Deus ama, como Deus me ama. O amor de Deus é extremamente profundo para conosco, porque Ele é o próprio amor. O nosso Deus é a própria sabedoria. O nosso Deus é a própria santidade, é a própria majestade. O nosso Deus é tudo de bom. Nosso Deus é tudo de bom e nós devemos nos alegrar muitíssimo por termos sido escolhidos por Ele, porque Ele decidiu nos salvar, Ele decidiu nos acolher em Suas mãos e nos pegar para Ele, sabe? Ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Ele é lindo demais. Nós somos completamente honrados, meus irmãos, por ter contato com esse Deus. Somos completamente honrados por termos sido escolhidos por Ele. Somos completamente honrados porque o Senhor decidiu nos salvar. O Senhor Jesus desceu nessa terra, nos salvou e nos comprou para Ele. Nós temos hoje contato com Ele por causa do grande amor dEle. Então, Ele é digno, meus irmãos, de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E o Senhor nos abençoa com paz, está escrito no versículo 11. O Senhor dará força ao seu povo, o Senhor abençoará o seu povo com paz. Então, na presença dEle há paz. Se há falta de paz, é porque nós estamos longe da presença dEle.
ou longe da direção dele. Se quisermos nos encher com paz, devemos ir ao nosso Deus. Devemos nos esforçar, devemos gastar tempo e nos achegar ao nosso Pai. Eu ouvi no Instagram uma história, assim, um videozinho curto, muito interessante. Foi uma história figurativa que uma mulher estava contando e estava em inglês, né? E tinha uma legenda. E ela falou assim: quando as árvores foram criadas, Deus falou para a terra: terra, eu te dei poder, então crie árvores. Então as plantas e as árvores foram criadas. Então, quando a planta é tirada da matéria-prima que ela foi formada, da fonte de vida que ela foi formada, ela morre. Quando nós tiramos uma árvore, a raiz das árvores da terra, ela começa a morrer. Deus deu poder ao mar e ele disse ao mar: crie os seres marinhos. Então o mar criou os seres marinhos, os peixes, os corais, as esponjas do mar. Quando nós tiramos esses seres marinhos da água, esses seres marinhos começam a morrer porque elas foram tiradas da sua fonte de vida, que é a água. Deus deu o poder à água para criar a sua própria vida. Nós não fomos feitos por uma palavra que Deus liberou para alguma matéria-prima da criação dele criar. Nós não fomos feitos por palavra, mas sim pela própria mão de Deus. Deus, ele fez questão de deixar registrado que ele foi lá e nos tocou, nos formou, façamos nós mesmos, o homem, a nossa imagem e semelhança. Então Deus, ele com as suas próprias mãos começou a fazer o barro e ele nos soprou fôlego de vida, que foi o espírito de vida que deu vida ao homem. Ele veio de Deus. Então, quando nós somos separados de Deus, que é a nossa matéria-prima, que é a nossa fonte de vida, nós começamos a morrer. Então, meus irmãos, nós só nos sentimos vivos perto do nosso Deus. Nós só nos sentimos vivos dentro, no nosso Deus. É um negócio complexo, mas o Espírito Santo está dentro de nós, na verdade. Então, nós só nos sentimos vivos com paz, com amor, com os sentimentos que nós devemos sentir no nosso Deus. Nele, nós só somos completos nele, porque ele é a nossa fonte de vida. Meus irmãos, esse salmo é simples, mas é profundo se nós formos estudarmos a fundo, não é verdade? O nosso Deus é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Nosso lugar é nele e ele é lindo, misericordioso, e ele é a fonte de todo amor, ele é a fonte de paz e ele é digno do nosso esforço, ele é digno de nós sacrificarmos, andarmos em santidade, ele é digno de todas as coisas, toda honra, toda glória, todo louvor sejam dados a Ele. Meus amados irmãos, eu quero agradecer aos irmãos que permaneceram até esse ponto do vídeo comigo, que possamos refletir no nosso Deus e não nos acostumarmos com Ele, porque o nosso Deus é um Deus de novidade e a palavra de Deus é viva, então não podemos nos acostumar também em eu já sei a Bíblia, eu não vou ler porque é sempre a mesma história, eu vou ler de novo aquela história. Não, a palavra de Deus é viva e nós devemos meditar sim, dia após dia na palavra do Senhor, porque vai se encaixar nas situações da nossa vida. É só nós estarmos ligados, vigilantes e ter discernimento com a voz do Espírito Santo, porque cada situação vai se encaixar e se aplicar nos nossos caminhos, porque nunca lemos uma passagem bíblica em vão, irmãos. Sempre se encaixa em alguma situação da nossa vida que precisamos ter sabedoria. Então, não se acostume, não canse, não desista de buscar esse Deus. Seu esforço não é em vão. Nosso Deus é digno. Fiquem na paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Que Deus abençoe vocês com luz, com paz. Que Deus ilumine o coração e a mente de vocês. E até o próximo vídeo. Fiquem na paz do Senhor Jesus.